Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Que Papai do Céu nos ilumine aí, tá? De novo, eu sempre gosto de frisar, tá? Esse aqui não é um canal religioso, tá? Não é de... eu não falo, não creio em religião, tá? Sempre deixo isso bem claro, porque eu aprendi com um que eu tô seguindo na internet, eu sempre estou aprendendo com os outros. Por isso que eu busco coisa relevante, que edifica, que me conduz para o caminho certo. Porque às vezes eu sou falho, irmãos. É, então eu aprendi que eu tenho que mostrar para os outros quem eu sou. Porque se a pessoa não concorda comigo, ela já sai do canal, né? Não veja o meu vídeo, não quer ver, não veja, né? Eu quero ajudar. Assim como esses daí que estão se levantando na internet, nas redes sociais, no YouTube, para pregar ou incentivar, às vezes eles dão incentivo, é, como conduzir as suas vidas, nem citam a Bíblia. E às vezes não é necessário citar mesmo a Bíblia. Tem coisas que você só fala de coisa da Bíblia, mas eles acreditam na Bíblia. E aí eles também vai fazer um vídeo que cita a Bíblia, entendeu? Então, eu venho aqui para ajudar, para auxiliar. Eu nunca venho para atrapalhar ninguém, tá? Meu intuito não é atrapalhar, não é confundir a mente de ninguém, não é distorcer, não é fazer com que as pessoas concordem comigo, tá? É só para reflexão, tá? Então hoje eu achei por bem assim fazer um vídeo, irmãos, falando. Desculpa aí, irmãos, tô meio ruim, estranho. Tá, mas eu já melhorei da tosse bastante, viu? Aquela tosse que eu tava lá, acho que alguns que viram meu vídeo viram como tava. Aí deu uma melhorada. Mas é um pigarro aqui. Então não leve em conta não, tá? Então, o que que acontece? Eu vim falar do meu aprendizagem de vida. Eu nem gosto de usar a palavra que nem muitos religiosos usam de testemunho, porque dá a entender que eu sou religioso. Eu venho falar do que eu aprendi do decorrer desses meus 45 anos de vida, tá? E como eu me converti a Cristo. Eu tô falando a Cristo, não tô falando a religião, tá? Se der tempo, eu vou falar tudo, mas não sei se vai dar tempo de tudo não, senão eu faço outro vídeo para complementar. Então, irmãos, foi assim. É, já começa na nossa história. Eu fiz muitas coisas erradas, né? Lá atrás, na minha adolescência. Como a palavra diz que às vezes a gente colhe, e eu acredito nisso, aquilo que a gente planta, mas Deus também transforma o mal em bem na vida daqueles que se convertem e Deus passa a ter como filho. Então, eu zombei muito das pessoas, né, na minha adolescência, quem não fez, né? A gente não tinha, a gente era ignorante para as coisas de Deus. Então a gente aprendia as coisas conforme nossos pais ensinavam. Não que meus pais ensinavam a zombar de ninguém, não é isso. Mas as crenças deles estavam alinhadas ao que a religião ensinava, seja ela católica, espírita ou evangélica. E a gente tomava aquilo como absoluta verdade, porque a gente não tinha conhecimento das escrituras. Então, como que eu posso dizer para vocês entenderem mais ou menos assim? Eu vou falar pausado, tá? Que a minha voz tá ruim. Para vocês entenderem, irmãos. Então, eu fiz muita coisa errada. Sim, como eu disse no meu vídeo, parece até um clichê, né? Que muitos usam isso, né, para se justificar, mas eu não estou me justificando, tá? É só para vocês entenderem. Eu nunca tive envolvido com roubo, com tráfico, com essas coisas aí, né? Mas eu fiz coisas e eu já falei, eu não vou repetir aqui de novo essas coisas não. Mas que eu fiz coisa errada, eu fiz. E não escondo porque eu quero mostrar quem eu sou, o que Deus fez na minha vida, Ele me transformou. E isso quer ser convertido, é mudança de vida, é transformação de vida. Se a pessoa não tem transformação de vida, em 5, 6, 10 anos, aí então tem que ver se ela é convertida mesmo. Então,
O que acontece? Eu fiz todas as coisas erradas que eu já falei no outro vídeo, tá? E em um determinado momento da minha vida, já dos 35 anos em diante, dos 30 e pouco, 34, 35 anos, eu comecei a ter muitas perdas de entes queridos, né? E também, com o tempo, o passar dos anos, porque foram aos poucos, aí as pessoas foram falecendo. Na minha adolescência já tinha falecido gente, que eu achava normal, todo mundo morre, né? Aí meu avô morreu, minha avó morreu por parte de pai, né? Aí a vida prossegue. Aí depois morreu meu tio, todos gente que eu amava de coração, porque eles me criaram, né? E eu devo muito a eles, aprendi muito com eles, embora não tenha aprendido a Bíblia com eles, mas aprendi a ser educado, tratar bem das pessoas, ser justo, fazer o que é correto, não ser desonesto com ninguém, entendeu? Isso eles me ensinaram, mas não tiveram oportunidade, ou porque eles também não sabiam, né, de me ensinar a palavra de Deus. Isso foi o próprio Deus usando pessoas e usando situações e tocando diretamente na minha mente, no meu coração, que me fez encontrar com Cristo. Mas para chegar até aí eu vou ter que contar essas histórias para vocês. Aí o que acontece? Fui perdendo esses entes queridos. Aí mais para frente fui vivendo minha vida. Aí fui ajudado por meus tios, arrumaram emprego para mim, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar tarde, né? Porque teve um momento que a perda da minha avó, que eu amava muito por parte de pai, que me criou, e a perda do meu tio e do meu avô, tudo isso junto, vieram por escala, foram aos poucos, né? Mas depois, quando eu vi só, as pessoas que estavam me davam maior suporte que se foram, eu me vi só, eu entrei em depressão profunda. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu fiquei dentro de casa, trancado, não queria saber de ninguém, e isso daí acontece com várias pessoas, viu? Perdão, irmãos. Ai, caramba. Acontece com várias pessoas. Não acontece só com uma ou outra, tá? Graças a Deus eu dou aquelas que não passam por isso, tá? Eu nunca passei fome na minha vida, sempre fui pobre, mas o meu avô, quando nunca deixou faltar nada na minha casa, né? Na época dos anos 80, que eu nasci em 77, né? Nos anos 80 que eu era criança, a nossa alimentação era comida que hoje se podia falar que é de rico. Tinha suco maguari, tinha, né? Como se fala? Queijo, tinha bolacha, tinha fruto que o meu avô plantava no terreno dele, né? Ele veio pra cá, pra São Paulo, só que ele veio das terras do norte, né? E aí ele começou a plantar no terreno dele. Ele fez um terreno enorme, né? Que hoje está cheio de casas, com os filhos, depois que herdou a herança, construíram casas, né? Mas lá era um terreno que tinha... e o vizinho também tinha as mesmas plantações, banana, outro tinha cana, limão, abacate, milho, entendeu? Então a gente tinha uma alimentação muito boa e saudável, né? E fala que ele comprava muita coisa, que a minha família era muito grande, né? Tinha vários tios e tias, então era praticamente comida para o exército, né? Então meu avô comprava de fardo as coisas, né? Então eu não posso mentir, eu nunca passei fome na minha vida, mas eu sempre me coloquei no lugar de pessoas, sempre eu digo depois que eu me converti, tá? No lugar das pessoas que passam fome, porque antes de me converter, eu tenho que confessar para vocês, eu era uma pessoa que só pensava em mim, eu era egoísta, entendeu? Eu era, irmãos. A gente tem que aprender a fazer a avaliação quando a gente se converte de nossos erros. E a maioria não faz essa avaliação porque dói. E a pessoa é dodói, então ela não quer se admitir que ela fez algo errado. Ela só olha o erro dos outros. E isso é transformação. A gente sabe que a gente é convertido por isso. Se avalia-se a si mesmo. Então, eu tenho muito pesado no meu coração, só que agora eu não me sinto culpado mais. Porque
Cristo me libertou da culpa, mas eu falo assim que eu me sinto culpado. Quando vem esses pensamentos na minha mente, eu lembro de tudo que eu fiz de ruim e de errado, né? E eu queria ter feito tudo diferente, né? Mas enfim, aí perdi, fiquei em depressão, né? Perdi meus parentes. Aí fiquei em casa. Espera só um minuto, irmãos. Agora eu vou ter que fechar aqui, tá? Só um minuto. Aguarde aí. Voltei, irmãos. É porque é muito barulho, tá? Que vem de fora. Então, que acontece, irmãos? Aí eu entrei em depressão profunda por causa das perdas, né? Dos entes queridos que eu tive, né? E o que aconteceu? Eu fiquei em casa, trancado, aí fiquei gordo, feio, barbudo, não queria saber de mais nada, né? E fiquei feião mesmo, esquisitão, né? Aí chegou a hora do tempo do exército, fui me alistar, eu fui começar a trabalhar mesmo com 22 anos de idade. E eu ficava nessa disputa com a minha tia, né, de terreno, de direitos, tal, que, né, aí eu não dava direito de não dava dinheiro para ajudar lá de pirraça, né, porque tinha sempre essa minha briga. E essa minha tia, hoje, eu tenho uma outra visão dela. Ela ajudou bastante, ela se sacrificou. Tá certo que ela tem os erros dela, ela briga lá por terreno, né, mas isso aí é uma coisa dela, com Deus, né? Ela, espero que Deus liberte ela disso daí, porque na mente dela ela acha que ela, por ela ter feito tanto, ela tem que ter mais direito, e não é. Perante o juiz, todos têm direitos iguais. Mas esse assunto não é o que eu vim falar aqui, tá? Isso aí esquece, é coisa da minha família. Mas é só para dar testemunho não, para dar coisa de vida do que como foi minha vida lá e que Deus transformou ela, tá? Para ser sincero com vocês. Aí, o que acontece? E veio a época do exército, aí eu arrumei trabalho, saí do exército, arrumei trabalho, minha avó me ajudou por parte de mãe, né? Porque a minha avó por parte de pai, coitadinha, ela me ensinava, me mimava muito. Então ela não tinha, ela era analfabeta. Então ela não tinha muito conhecimento de vida para passar para mim. Então ela só dava as coisas que ela achava que ia me fazer feliz, né? Me mimava. Meus tios também me mimavam, não dava. Meu pai ficava revoltado com isso. Porque meu pai é assim. Ele se foi. Eu amo meu pai. Sempre tentei ajudar meu pai e ele, por gratidão, por tudo que ele me fez. Só que meu pai, eu fui criado mais pelos meus avós e pelos meus tios. Meu pai era omisso. Ele vivia nos bar, vivia bebendo, né? Vivia jogando bilhar. Então eu precisava meus tios, quando eu estava com dor de ouvido, buscar ele, né? Tal, não, que meu pai, de que ele esteja, me perdoe. Eu amo muito meu pai. Eu tentei lutar com meu pai de todas as formas para ele sair da bebida. E faleceu, não consegui fazer isso. Me senti o tempo fracassado, porque ele visitava aqui minha casa e eu falava com ele, né, meus irmãos? E não tive, né, essa oportunidade, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu espero que ele tenha se convertido no último minuto e ter dado a vida para Jesus para ter salvação. Mas eu não sei se ele fez isso, né? Porque na hora da morte eu não estava ao lado dele. Eu fui visitar no hospital, tudo, mas não estava. Mas isso é coisa lá mais para frente. Eu estou no começo da história, né? Para não confundir a mente de vocês. Aí o que acontece? Comecei a trabalhar, aí fui viver sozinho, depois conheci minha esposa, vivi com ela, morando junto 17 anos e meio, né? A gente já ficou o tempo só namorando, depois fomos morar junto. Acho que 18 anos eu vivi morando junto com ela. Então, o que 18 anos. O que acontece? Não me casei, né? Que seria para ser o certo casar. Eu ficava com medo de casar e ter que separar, aí ficar briga de justiça. Sempre tive essa mentalidade, né? E aí, enfim, aí prosseguiu a vida, fui trabalhar, aí depois comecei a trabalhar com vendas, muito com vendas, né? A maior parte da minha vida eu trabalhei com vendas. Trabalhei vendendo Yakult, vendendo Danone na rua, né? Para mim mesmo, né? Eu era vendedor autônomo. Aí depois eu saí desse ramo e comecei a trabalhar no ramo óptico, de vender óculos na rua, né? E eu tinha que convencer os clientes a comprar, né?
Aí, o meu trabalho era mais ou menos assim, ó. Tenha paciência, tá, irmãos? Que a história é longa para vocês entenderem, tá? Aí eu tinha que falar para a pessoa, né? Eu sempre fui correto, procurei ser correto. Como que eu posso dizer da parte de correto? No âmbito do que a minha família me ensinou, de que é ser correto. Não enganar ninguém, né? Só que para ser vendedor você tem que ter lábia. E às vezes o que eu via de tática de venda, na maioria das lojas, dos lugares, era assim. Às vezes você precisa mentir, entendeu? Você precisa, por exemplo, você precisa falar para a pessoa assim, olha, o produto é bom, de excelente qualidade, né? Tem todas as garantias, tudo o suporte que acontecer alguma coisa com o produto, você pode ir lá que a loja vai te dar todo o suporte. Olha, esse produto ele é muito caro, que a pessoa fala que era caro o óculos, né? Eu falei, é caro, mas ele tem isso, ó, ele vai dar maior conforto para sua visão. Algumas coisas eram até verdade, tem óculos que realmente, eu tenho um aqui, irmão, só para você ver, aqui ó, eu uso ele só que ele é transitions, ele escurece no sol. Realmente esse tipo de óculos dá um conforto para suas vistas, tá? Protege para que tenha sensibilidade com claridade, tudo mais. Só que tinha coisa ali que não era totalmente verdade. Só que eu era muito inocente. Então, eu precisava do emprego. Então, eu fazia a pré-venda na rua para eles efetuar a venda lá, né? Então, eu tinha que ter lábia. Então, eu falava, ó, vai lá, eles vão dar todo o suporte. Era o que eles me passavam para falar. E aí, vou dar todo o suporte. Ó, o óculos assim, tem óculos mais barato, óculos mais caro, jogava as conversas, né? Aí falava, só que o mais caro dá maior conforto por causa disso. E também tem todo o suporte, tem garantia e tal, eles dão garantia, né? Coisas que nem toda a ótica dava, quando você ia lá, falava, não, dá garantia para isso aqui não, né? Aí jogava aquelas conversas, aí dava cafezinho para as pessoas quando ia comprar, mas quando era o atendimento pós-venda, para dar suporte, ninguém oferecia mais cafezinho. Então, ó, tá vendo como que é? Nos engano do comércio. Aí tal, passou. Aí com o tempo, foi passando o tempo, eu fui trabalhando com vendas, eu adorava, né? E todo o trabalho que eu arrumei, irmãos, que eu trabalhava, eu trabalho de coração feliz, dando risada, né? Nunca reclamei assim que era difícil. A gente, quando eu vendia aqui perto da minha casa, que eu comecei a vender Danone e Yakult lá no Bom Retiro, né? Que era tudo plano. Então eu ia de bicicleta, eu voltava para casa, né? De bicicleta, que eu tinha uma bicicleta, né? Aí porque eu morava na norte e trabalhava no centro. Aí depois eu passei a morar na Brasilândia, saí da Cachoeirinha, eu fui para Brasilândia. Pro bairro da Vila Nova Cachoeirinha, eu fui para Brasilândia, que é do lado ali. Aí o que acontece? Saindo, aí eu comecei a trabalhar com as óticas, né? Aí casei com a minha esposa, tudo deu certo. Só que aí começou, né? As brigas, teve aquela crise que quase traí a minha esposa, né? Ou traí, porque só rolou o beijo, mas aí pra mulher é traição, né? Beijo, né? E Jesus fala que se você pensar na sua mente que você tá deitando com uma mulher, já traiu, adulterou com ela na sua mente, entendeu? Então a Bíblia já fala isso, né? Só que na época eu não tinha esse conhecimento, né? Aí eu quase traí assim, fui por via de fato, mas não cheguei e só rolou o beijo, né? Porque eu já tava mal com a minha esposa, já tinha discutido muito, né? Porque ela pensava de um jeito, eu pensava de outro. Tipo assim, ela achava que eu penso assim, quando você se casa, você tem que viajar, ir pra praia, em família, curtir a vida, curtir as praças, ir pra praça, ir comer uma pizza, ir pro cinema, esse tipo de diversão. A diversão que eu tinha antes, que era ir nas baladas, nas curtição de balada, eu sempre gostei de música mais dos anos 80, flashback, né? Música pop, música eletrônica, né? E ela já gostava de forró. Então, e eu já sabia o que rolava nas casas noturnas quando a gente ia lá mesmo com casais. Mas muitos não concordam com isso, com o que eu vou falar. Mas cada um pode pensar do jeito que for. Só que lá, se você vai com o casal, às vezes o cara já cresce o olho na sua mulher. Aí já começa as brigas, entendeu? Eu não quero esse ambiente mais. Pra mim, quando você casa,
esse tipo de ambiente você já curtiu, já foi. Agora a vida de casal é outra. E isso que eu queria colocar. E ela não, ela achava o contrário. Ah, eu quero ir na festa, no forró. Aí elas quando eu não queria ir, ia casar amiga, chegava bêbada em casa, entendeu? E eu não achava isso certo. Aí eu falava, pô, eu chego do trabalho cansado. Não que mulher tem que ser escrava, entenda. Entenda, irmãos, irmãs principalmente. Mulher pode trabalhar, só que ela não trabalhava na época, era eu que trabalhava, não que eu proibia, é porque ela não conseguia trabalho. E eu estava trabalhando, então, para mim, quem tinha que fazer a comida quando eu chegasse era ela, porque ela não trabalhava fora. Se a gente trabalha os dois juntos, quem chegar primeiro faz a comida, é um do lado do outro. Não, mas ela não trabalhava, era eu que sustentava a casa, não jogando na cara. Então eu chegava, ela chegava à tarde, não tinha comida, eu tinha que chegar cansado e fazer comida, eu não achava isso certo. Entendeu? Não é criticando ela, porque ela me ajudou em muitas outras coisas. Ela foi minha parceiraça em muita outra coisa. Ela fazia no começo da relação, nos primeiros 10 anos de conversa, foi perfeita para mim. Só que depois, com o tempo, já foi esfriando essas coisas. Entendeu? E aí, mas eu sou grato a ela. Hoje a gente convive bem. Hoje ela não conversa muito mais comigo, porque o novo parceiro dela não admite, mas a gente tem uma boa convivência. Aí eu falo para minha filha visitar ela, porque é mãe dela. Minha filha ficou comigo, né? Não tem uma convivência boa, a gente se respeita. Entendeu? Mas o que eu tô falando é assim, é o que o diabo já tá fazendo coisa para destruir a minha vida com a minha esposa por causa das ideias. Entendeu? Então, aí começou crise no casamento, começou tudo. Até aí, tudo bem, eu nunca fui para a Bíblia por causa desses desavenças. Aí a gente continuou vivendo naquele trancos e barrancos, né? Chegou uma hora, a gente, a gente se separou umas 3 vezes, irmãos. Só que voltava, separava e voltava, separava e voltava. Na quarta, aí já não teve jeito, que foi a última. Isso, eu ainda passei, vivia, a gente morava no Sobradinho, né? Meu pai chegou a morar comigo, minha tia, que me ajudou muito, chegou a morar comigo, né? E a conversa era boa, entre aspas, tinha brigas, tinha discussão, mas entre aspas, no frigir dos ovos, todo mundo convivia bem. Aí eu fiquei desempregado, aí eu falei pro cunhado meu assim, ó, nunca vou morar na Zona Leste, que é onde ele morava, né? Porque eu nunca gostei de lá. Não da Zona Leste como um todo, no lugar onde ele morava, que era na cidade de Tiradentes, que eu achava aquele lugar muito esquisito, né? Não gostava de lá, não sei porquê, mas não me sentia bem lá. Aí falei, lá eu nunca vou morar. Olha como a gente nunca pode falar nunca pra nada, tá? Deus me colocou justo lá, eu fiquei desempregado. O que aconteceu? A dona da casa falou assim que, não, Fernando, não esquenta, paga quando você puder, porque você é o bom inquilino, você sempre foi honesto aqui, e que você pagou direitinho. Eu falei, não, dona Lourdes, não vou ficar porque eu não vou poder pagar. E não é bem assim do jeito que a senhora está falando. A senhora tem seus filhos aí, eles não vão pensar igual a senhora. E mesmo assim eu não vou me sentir bem. Aí não tinha para onde ir, fui para a Zona Leste depender da minha irmã. Fui morar no apartamento pequeno da minha irmã, eu e minha esposa e minha filha. Lá o meu cunhado, não a minha irmã, quem eu adoro, né? Que eu amo e agradeço por tudo que ela me fez, tá? E eu também já ajudei ela em alguns pequenos, mas eu não vim aqui para falar, porque senão pode ser que ela interprete que eu estou jogando na cara, né? Ela me ajudou muito mais do que eu ajudei a ela, mas a gente se ajudou um quando o outro precisava. Eu ajudava na minha possibilidade, quando também ela precisou, com pouca coisa, mas é o que eu podia fazer no momento. Mas ela me deu abrigo, e eu também hoje já, se alguma pessoa precisa de mim, eu dou abrigo. Depende da pessoa também, não vou colocar qualquer pessoa dentro da minha casa, né, irmão? Eu não sei se é ladrão, se vai ou vai atacar alguém da minha família, não é assim. Eu tenho que avaliar, fazer a avaliação, tá? Mas isso é outra história. Aí Deus me colocou lá, e lá o meu cunhado humilhou a minha esposa. Aí a gente falou assim, ó, vamos. Aí eu arrumei serviço na ótica de lá. Eu sempre fui bom em vendas. Então, o meu currículo era excelente, era fácil para mim arrumar serviço assim de vendas. Aí, principalmente em ótica, todo mundo corria atrás de mim, não que eu era o supra-sumo de nada, hein? É porque eu tinha a habilidade de vendas, né? E eu sempre tive dom da conversa, de saber conversar. E olha que eu tenho a sexta série, hein? Você vê que não dependia só de estudo. Aí, mesmo que eu saiba que eu tinha que ter estudado, né? Meu pai deu todas as condições para me estudar, eu que não quis, a culpa foi minha, tá? Não culpo ninguém não.
Aí, irmãos, a gente chegou à conclusão, eu e minha esposa, ó, vamos alugar o canto, você já arrumou na ótica, já está registrado, vamos alugar o cantinho. Pegamos, agradecemos a minha irmã, tal, fomos, alugamos 2 quartos lá. Eu falei para minha esposa, ó, é só por enquanto, a gente já vai sair daqui, desse bairro, vai voltar para o nosso bairro lá onde a gente morava, na Zona Norte, né, tenha paciência. Aí ela não teve a paciência, pegou, deixou lá, eu marquei de ir no mercado com ela, fiquei esperando lá e nada dela chegar. Aí eu vi que ela ligou para a irmã veio buscar ela, levou ela para lá, porque ela estava se sentindo mal lá, ela não estava se sentindo bem, não sei o que e tal. Aí foi, aí eu fui atrás. Olha o que eu fiz. Peguei, eu gostava tanto da minha esposa que eu peguei, tentei fazer um acordo, falei assim, ó, e naquela, aí eu peguei e falei assim, ó, vou atrás da minha esposa, tá? E eu quero pedir os dias aí. Aí ele deu o dia, aí eu fui atrás dela. Aí conversei com ela, a irmã dela tentou fazer ela não ficar mais comigo, tá? Ó, ao invés de onde chega, viu? Até da irmã, tá? E, meu, abre os olhos com os seres humanos, viu? Aí a irmã dela sempre teve ciúmes porque a irmã dela gostava de mim. Só que eu já estava movido por Deus e não sabia. Eu sabia o que eu queria ela, porque ela era o perfil para mim. Ela não era muito bonita, nem era feia. Ela era uma pessoa simples, normal. Não era linda demais e também não era muito feia. Mas eu não via a beleza física, eu via como que ela se portava, porque eu precisava de uma companheira, de uma pessoa assim assada. E a outra, eu sabia que não tinha esses requisitos. A irmã dela era mais bonita até que ela, fisicamente. Entendeu? Mas em outros requisitos deixava a desejar. Então não era o que eu queria. Eu já estava bem definido no que eu queria. Então ela jogou, ela falou assim, não, ó, tal. Ela até quando a gente se reunia, né, na sexta, a irmã dela costumava falar assim, ah, meu marido. Eu falava, ó, para com isso, Cléia, isso aí na frente dos outros, todo mundo olhando. E a minha esposa não chamava atenção, que era irmã, ela gostava da irmã, né? Eu falava, ó, Rose, eu mesmo falava pra ela, presta atenção na sua irmã, cara. Depois você vai falar que sou eu que sou o safado. Aí, tá, beleza. Aí ela não queria deixar eu voltar. Só que aí eu conversei com minha esposa. Aí a minha esposa voltou, a gente foi morar em 2 quartinhos. Preste atenção, irmãos. Eu fui morar em 2 quartinhos com uma pessoa. Eu falei com uma colega minha, uma vizinha minha, que me ajudou muito. Eu falei, eu tô na Zona Leste, mas eu vou trazer minhas coisas porque... Expliquei o que aconteceu. A Rosa veio pra cá, não aguentou ficar lá. E eu não quero viver separado dela e tal, né? Aí tal, tá, eu vou arrumar um lugar pra você. Essa minha colega me arrumou um lugar, aí eu fui, sou grato a ela até hoje, 2 cômodos lá, fui morar lá. Aí pagando meu aluguel certinho, mas era um lugar, irmãos, que eu agradeci a Deus, porque eu tinha um lugar pra morar com a minha família. Só que era um lugar que tinha gato na eletricidade, gato no esgoto, entendeu? Então coisas aconteciam, às vezes caía energia, tinha que fazer gambiarra com o cio lá, essas coisas todas que a gente pobre passa, né? Aí teve um momento lá que entrou água de esgoto dentro da minha casa. Aí o que aconteceu? E eu não era convertido ainda, ó, até a conversão vai chão, hein? Mas eu já estava nascendo de novo, a palavra já estava tocando em mim, mas eu não percebia. Eu não lia a Bíblia com frequência, tá? Mas eu ouvia os outros na rua quando eu era vendedor, Deus movia a pessoa, ó, falava assim para mim, irmãos, Deus tem uma grande obra na sua vida, viu? Ele te ama, Jesus te ama. Aí eu falava assim, eu não entendia, eu falava, ele ama todos nós, né, meu? Tá, mas você tem uma luz, falava assim pra mim, você tem uma luz especial. Muitas pessoas chegavam e falavam pra mim isso na rua. Aí eu falava assim, pensava comigo mesmo, que luz, cara. Eu só vivo na imundiça, eu só vivo na pornografia, eu só vivo no. Né? Se a pessoa soubesse o que eu faço, ela não falava que eu tinha luz. Só que eu tinha luz, mesmo nas trevas. Só que eu não enxergava essa luz. Entende, irmãos? Eu não enxergava que Deus estava me chamando, entendeu? Aí as pessoas continuavam falando, Deus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. Aí eu falava assim, ele ama todos nós, né? E eu não entendia por que a pessoa falava isso. Aí uma vez, uma mulher que eu bati na porta dela para vender, ela falou assim, começou a falar da palavra para mim, né? Aí ela falou assim, aí eu escutando, eu sempre fui paciente para escutar, eu fui bom ouvinte. Eu falo muito, irmãos. No vídeo que eu fiz anteriormente,
Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. O que é falar demais? Tem até uma música que fala assim: quem fala muito tem pouco a dizer. Quer dizer, na palavra de Deus, leiam nas entrelinhas, tá? Não é o falar muito de falar bastante, porque eu sou vendedor, então eu sou acostumado a falar mesmo. E por isso que eu fui vendedor, porque eu falo bastante, eu falo muito. Só que eu falo as coisas certas hoje. Eu tô falando hoje, tá? Eu já falei muita besteira lá atrás. Hoje que eu sou convertido. Mas eu também escuto, eu tenho paciência. Por isso que quando eu era vendedor, eu também agia com psicólogo, como se eu fosse um psicólogo. Porque muita gente eu atendia com simpatia as pessoas, entendeu? Então eu cativava as pessoas, eu cativava o coração das pessoas. O vendedor tinha que ter também essa manha, ele ser simpático, cativante. E eu não era cativante só para ter a manha da malícia de enganar as pessoas. Não, eu era cativante que era uma coisa minha. Isso daí era uma coisa minha. Eu sempre fui simpático, educado com as pessoas. Tratei bem as pessoas, ouvia as pessoas. Então elas contavam dos problemas dela para mim, eu escutava. E aí, eu auxiliava ela. Falava, não fica assim, Deus vai agir na sua vida. Mesmo que eu não tinha conhecimento da Bíblia, eu falava isso. Que nem todo mundo fala, né? Não tem conhecimento da Bíblia, mas fala pro outro. Deus vai agir na sua vida, vai ficar tudo certo, vai dar tudo bem, né? Tenha paciência. Auxiliava a pessoa. Aí um dia eu bati na casa de uma pessoa para vender. Aí a pessoa falou da Bíblia para mim e falou assim, ó, você é um bom ouvinte. Aí eu falei, ah, obrigado. Aí ela falou, mas é um mau praticante. Aí eu falei, a pessoa me elogia, agora, né, ela, como que fala o ditado lá, ela bate e depois assopra, ou elogia e depois bate. Aí eu falei, mas eu fiquei quieto, só pensei isso, né. Aí ela falou, mas você é um mau praticante, Deus quer que você pratique. Aí eu falei, tá bom, muito obrigado, Deus abençoe. Aí me despedi dela e tal. Só que Deus já estava falando através das pessoas para mim as coisas e eu não compreendia. É como eu faço agora e muitos não compreendem, entendeu? Então, independente da pessoa ser religiosa ou não, que Deus colocava no meu caminho. Não era religião, né? Hoje eu sei, né? Mas ele colocava que ele queria passar a mensagem para mim e eu não estava entendendo. Aí pronto. Aí passou esse período aí, irmãos, aí começou a cair os movimentos das vendas de óculos, né? Eu vou dar uma parada daqui a uns 8 minutos, tá? E depois continuo no próximo vídeo, tá, irmãos? Perdão. Aí deu uma caída nas vendas, aí eu ficava triste, porque, cara, todo dia não era mais a mesma coisa, eu sempre fui bom nas vendas, sempre lotava as lojas de cliente, né? Vendia, era tanta ótica que tinha, que você vê que óculos dava muito dinheiro e vendia-se muito. Então, só que caiu, porque encheu de ótica e o espaço foi ficando curto. Hoje em dia você vê ótica para todo canto, entendeu? E aí eu não foi só porque encheu de ótica, foi porque o espaço ficou curto, e não só por isso, porque a situação financeira do povo diminuiu, foi caindo ao longo dos anos, né? Vários fatores contribuíram para isso, que como todo mundo sabe, né? Aí não vendia-se mais como vendia antes, nem com a minha simpatia, a gente conseguia uma venda ou outra, só que como a gente tinha que bater metas, tinha que ter um nível de clientes lá, e estava muito abaixo, por mais que eu levava cliente, era pouco, não era o que eu sempre levei, então a gente tinha cobrança, né? Algumas lojas cobravam rigidamente, falando, ameaçando que ia dispensar isso, alguma até dispensava, a gente tinha que procurar outra. Outras cobravam mais mansamente. Não, Fernando, calma, vai melhorar e tal. Mas eu mesmo me cobrava, né? Aí que eu tava triste outro dia almoçando, né, irmãos? Lá com a minha marmitinha, na rua. Aí passou uma moça e entregou um folheto com a mensagem. Que é a mensagem que eu sempre falo para vocês, né? O homem arruma tempo para tudo nesse mundo, nessa vida, mas não arruma tempo para mim. Era Jesus falando comigo através da mensagem. Aí eu comecei, juro, irmãos, começou a lagrimejar, caiu, chorei tanto que cheguei a soluçar. Falei, puxa, eu me enxerguei ali. Aí eu falei assim, é pior que é verdade. E era do jeito que eu tava procurando diversão, eu tava procurando um monte de coisa, tinha tempo para tudo. Eu assisti televisão do jeito que eu gosto, filme, né, música, ir para as noitadas, né, fazer as coisas, mesmo estando, às vezes, noitada eu não ia mais, porque eu já era casado, né, mas
tô dando como exemplo, tá? Eu enchia de coisas mundanas e não ia para a palavra de Deus. Então não tinha tempo para Deus. Eu não orava, não fazia oração, né? Aí com o tempo foi passando, eu comecei a orar. Aí eu comecei a ver nesses folhetinhos que aí falava da palavra de Deus. Aí falava da Bíblia. E muitos irmãos que veio falar para mim falavam da Bíblia, né? Aí eu comecei, minto, não foi bem, foi assim nessa parte, mas esqueci de uma parte. Eu vou parar aqui, tá, irmãos? Esse vídeo, depois vocês vê a sequência, tá? Para não ficar muito longo, você vê a sequência do vídeo, contando a história da minha conversão, tá? Vou dar uma parada aqui, tá, irmãos? Até daqui a pouco.